No livro de Neemias tem duas partes, né, que a gente precisa entender e estudar. A parte individual do homem Neemias, né, que a gente falou aqui semana passada, que tomou uma decisão: não vou aceitar isso, né? E aí semana passada a gente falou sobre isso. Então, o que a gente falou? No capítulo 1 de Neemias, versos 3 e 4, só para a gente recapitular rapidinho, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele recebe as notícias de como estava Jerusalém, os seus muros, tudo derrubado, tudo terrível. Então, como subtema, né, eu tinha colocado, no meio do caos, das notícias ruins, nós somos chamados a agir. O que Neemias fez? Neemias poderia, ao ouvir que Jerusalém estava um caos, Neemias era escravo numa outra nação, num outro local, era copeiro do rei. O que Neemias poderia fazer? Ok, normal, é assim mesmo, nosso povo foi exilado, somos escravos agora, então é normal. Não, Neemias não aceitou aquilo. Neemias tomou uma decisão. Então, no meio do caos, somos chamados a agir. Então, se a nossa cidade, se os nossos bairros, se a nossa família está um caos, está tendo notícias ruins, nós somos chamados a ação, a agir. Nós não somos chamados, não, ok, normal, é assim. Não é não. Não é. Tem um monte de morte em Mogi, normal. Não é. Isso não é a vontade de Deus. Amém? Porque não sei o que, a violência está aumentando. Não é normal. Mas está escrito, sim, está escrito, mas não é normal. Nós temos que lutar contra isso. Amém? Porque nós falamos também a semana passada, no capítulo 1 de Neemias, verso 11, ele, após não aceitar aquilo, o que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi buscar a presença de Deus, né? Então, nós somos chamados a agir e precisamos preparar o caminho em oração e jejum, para que a gente... Nós não aceitamos, ok, mas não aceitamos, vamos fazer o quê? Vamos encarar. Espera aí que eu estou sabendo que ali tem uma boca de fumo, né? Uma boca de drogas, eu vou lá e vou encarar o traficante? Lógico que não é assim que funciona. Você vai chegar lá e você não vai voltar, simplesmente assim. Tão simples como tudo isso, você não volta, você só vai e não volta. Então nós precisamos nos preparar, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar em Deus a vontade dele para que a gente faça aquilo que está no coração dele, amém? Depois nós lemos o capítulo 2, o verso 1 a 9, onde Neemias, né, pede para Deus criar uma circunstância para poder, porque ele era escravo, ele não podia agir, fazer do jeito que ele queria, ele tinha que ter a liberação do rei. E aí ele está lá servindo ao rei, a gente leu na palavra, né, está com a cara meio entristecida assim, e o rei percebe. O rei tinha, a gente falou aqui a semana passada, o rei tinha alguma obrigação de perceber alguma coisa num copeiro? Num copeiro. Nenhuma. Não era um líder dele, alguém que estava ali, que era um braço direito dele. Não, era um copeiro. Mas o rei percebeu, ou seja, Deus cria a circunstância. Quando a gente decide agir sobre as notícias ruins, quando a gente vai lá, jejua, ora, que é o que a gente está fazendo como igreja, amém? E fazemos individualmente também. Deus cria circunstâncias para a gente poder agir, para a gente poder fazer realmente a diferença, amém? Depois nós falamos sobre o capítulo 2, versos de 11 a 16, Neemias vai, né, com as cartas, passa pelas cidades e tal, chega em Jerusalém. Ao chegar lá, ele vê tudo destruído, o que ele faz? Ele vai analisar a situação, ele vai rodear, né, todos os pontos do muro para ver como é que realmente estava. Então também é a mesma coisa, nos nossos dias, não adianta a gente achar que a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Não sei se a gente falou aqui semana passada, mas semana a gente estava comentando, né? Às vezes você vai ajudar, por exemplo, uma pessoa que está na rua, aí você chega lá e fala para ela assim, vamos sair dessa, mas ela não quer. Ela simplesmente não quer. Aí você vai fazer o quê? Vai catar pela orelha e arrastar até um centro de recuperação? Não adianta. Ela não quer. O que você pode fazer por ela? Orar. Então, a gente precisa analisar a situação também para a gente não... Infelizmente, os nossos dias hoje têm sido consumidos por um monte de coisa. A gente já não tem tempo para quase nada. Se a gente for fazer algo que a gente já vai perder tempo, a gente está
não vai surtir efeito nenhum. Então a gente precisa, como Neemias fez, analisar toda a situação. O que dá para fazer? Onde a gente pode ir? Eu posso visitar os hospitais da cidade? Posso. Eu posso fazer uma ação social aqui? Posso. Analisar, para depois a gente começar a agir. Amém? A gente precisa fazer. É o nosso próximo passo como igreja. Não dá para a gente ficar só se reunindo, falando bonito, lindo e que mais? Lógico que orar, né? Orar pela cidade, orar pelas pessoas, orar pelos vizinhos já é uma grande coisa, mas não é suficiente. Como, de novo, né? Oração é composta de duas fases: orar e agir. Orar e ação. Então a gente precisa agir também, né? A Bíblia, Tiago fala, né, que a fé sem obras ela é mortinha. Ou seja, uma coisa morta serve para quê? Para nada. Vamos pensar nas plantinhas, né? Uma coisa morta aí que você joga no... Vira adubo. Mas não é o nosso caso aqui. É para cheirar ruim mesmo. Coisa morta não serve para nada. Amém? Depois a gente falou como último tema, né? Na semana passada, sobre o Neemias capítulo 2, versos 17 e 18, onde Neemias, depois de analisar tudo, depois de orar, depois de tudo, o que ele faz? Ele chama o povo e fala assim: vamos fazer. O que ele faz? Ele anima o povo a fazer. Amém? Ao animar o povo olha e fala assim: poxa, temos alguém, um líder. É necessário em todas as situações das nossas vidas termos um líder que possa, no momento que a gente está sem condição de tomar decisões, alguém possa chegar e falar assim: vamos fazer assim. Amém? Isso funciona em todas as esferas das nossas vidas, desde a nossa família, onde a Mônica acabou de falar, né? O marido, como cabeça do lar, juntamente com a esposa, sua auxiliadora, vão tomar decisões. Se chega num ponto que é necessário que o marido tome as decisões, então o marido é o líder. A ele foi dada a incumbência de tomar decisão. Não, antigamente, talvez na nossa idade, na nossa juventude, nós víamos aqueles pais autoritários que mandavam e tinham que obedecer, certo? Não era assim antigamente? Talvez o pai de vocês, meu pai inclusive não foi assim, mas eu vi muitos homens há 30, 40 anos atrás, 30, 35, 40 anos atrás, onde ele mandava e tinha que obedecer e ponto final. Não é isso. É um conjunto, né? O casal é um conjunto. Se chegar num ponto onde existe ali uma dúvida, aí a incumbência bíblica é do marido tomar a decisão. Amém? Então, desde a esfera familiar, até a esfera política, né, de organização da sociedade, existe um líder. Quem é o líder do Brasil, né? Nós temos uma presidente. Por isso estamos do jeito que estamos. Quem é o líder do nosso estado? Nós temos um governador. Por isso estamos também do jeito que estamos. Temos um prefeito, da mesma forma. Só que assim, o que nós precisamos entender? Eles estão numa esfera, a parte macro, né? A parte mais centralizada, qual é? É a nossa. Se nós tomarmos decisões corretas, as decisões erradas que eles tomam lá em cima vão nos influenciar? Vão, mas nem tanto. Porque nós aqui na base tomamos as decisões corretas, né? Por exemplo, né, de não estar empregado, não sair chutando o emprego pro mato, né, de achar que está tudo errado, sair do emprego, se nós não tomamos decisões erradas dentro das nossas famílias, fica mais difícil nós sermos influenciados pelas decisões erradas dos nossos desgovernos, né? Então, mas é necessário que haja um líder. E aqui, da mesma forma, independente de que tribo ele fosse, naquele momento aquele povo precisava de um líder, amém? Precisava de uma referência. E hoje, da mesma forma, o povo aí fora precisa de um líder, precisa de uma referência. Nós entendemos que político não vai ser esse líder. Então quem precisa ser? Nós cristãos. Nós precisamos ser essa referência. A Mônica falou uma coisa muito importante aqui hoje. Às vezes é muito importante agora. Tudo que ela falou, importante, teve uma coisa que ela falou que eu achei mais importante ainda.
Às vezes a gente se mistura com pessoas do mundo e não fazemos diferença nenhuma, ficamos totalmente parecidos com eles. Não vou nem dizer que a gente fala palavrão também, que a gente beba também, não, mas a gente não consegue transmitir para quem não conhece algo diferente. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa buscar no Senhor essa condição, como Neemias fez. Ele era o copeiro, ele foi lá e fez a diferença, estabeleceu a diferença e animou o povo. Amém? Então, a parte individual de Neemias, nós encontramos nesses dois textos, nesses dois capítulos, 1 e 2 de Neemias. Agora, existe também a necessidade da parte coletiva, amém? Que é o que a gente vai falar hoje. Se Neemias se levantasse, fizesse tudo isso, fosse lá, não aceitasse o caos, orasse, jejuasse, o Deus criasse circunstâncias, ele saía lá do palácio e analisava toda a situação, tomava as decisões. Aí se Neemias chegasse no povo e falasse assim, ó povo, vamos, o povo fala assim, não. O que teria acontecido com Neemias? Não existiria nem na Bíblia. Não teria um registro bíblico. Por quê? Neemias ia reconstruir o muro sozinho? Não. Existe um pastor, um líder, alguém que consiga fazer alguma coisa sozinho? Não. A resposta é não. Ah, mas não. Jesus poderia fazer sozinho? Sim, poderia. Ele fez? Não. Ele escolheu 12 xarope lá. Porque é o bando ruim que Jesus escolheu. É ou não é? Era um pescador grosso que doía, que era Pedro. O outro era cobrador de impostos, Mateus. O outro era, sabe? Não acreditava em ninguém. O outro só acreditava vendo, né? O tal do... Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Tomé. O Tomé. Tomé sem fé. Então assim... Por que Jesus escolheu esses? Porque é o que acontece conosco. Jesus encontraria 12, ou 5, 4, 10, sei lá, exatamente prontos para aquela obra? Lógico que não. Como hoje Jesus também não encontra. Nós precisamos nos preparar. Amém? Como discípulos do Senhor. Aqueles 12 foram preparados pelo Senhor durante 3 anos e mesmo assim, até o momento de Jesus partir, no momento de Jesus ser crucificado, a maioria deles, a maioria não, todos, o único que o seguiu, né, até a morte foi Pedro. E mesmo assim negou 3 vezes que conhecia Jesus. Quando Jesus morre, quando Jesus volta e cumpre o que prometeu, né, Jesus ressuscita e vem até eles e passa com eles outros 40 dias que a Bíblia fala, aí sim, tudo aquilo que eles aprenderam foi... ligado neles, né? Eles lembraram de tudo que eles aprenderam e a partir dali Jesus falou assim, agora eu vou e vocês fiquem aqui na Judéia, que vocês vão ser revestidos de poder, né? Aí a gente lê lá em Atos sobre o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles, aí eles abalaram o mundo, amém? Mas quem eram eles? Pescador grosso, cobrador de impostos, o sem fé, o filho do Zebedeu. Tem uns lá que tem nome, mas é conhecido como filho de não sei quem. Traidor. O Judas, né? Que a gente nem conta mais, porque foi o traidor, mas mesmo assim poderia ter sido perdoado, mas não quis, preferiu se matar. Então, Neemias, mesma coisa. Jesus escolheu esses 12. Se esses 12 não quisessem andar com Jesus, o que aconteceria? Jesus escolheria outros. No caso de Neemias, se chegasse lá e clamasse ao povo, o povo trabalhar com ele, o povo não quisesse, Neemias não ia ter o que fazer. Mas é lógico que isso não aconteceria, não aconteceu e não teria acontecido. Por quê? Porque ele fez o correto no início. O que foi o correto no início que ele fez? Ele foi orar e jejuar. Então, quando oramos, jejuamos e buscamos a presença de Deus, ele nos direciona para fazer aquilo que é certo. Amém? Glória a Deus. Aí hoje vamos falar sobre a parte coletiva do povo, né? Tem muitos textos, mas capítulo 3 do livro de Neemias começa assim, é o capítulo todo, né? O capítulo 3 todo, né? Que fala sobre o trabalho de
de todos aqueles que estavam lá. Como subtema aqui no meu esboço eu coloquei assim: todos fazem parte de um propósito e precisam fazer a sua parte. Amém? Se você faz parte de um propósito e não faz a sua parte vai ficar sem fazer. E aí complica. Então aqui verso 1 do capítulo 3 de Neemias. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Hanael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta do feixe foi reconstruída pelos filhos de Hassenã. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baanã, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoá, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus superiores. Até aqui. Então, do verso 1 até o verso 31, a gente vai ter cada trecho. Ou seja, todos têm um propósito. Cada um faz a sua parte. Amém? Dentro do trabalhar de Deus, por exemplo, quando Jesus escolheu os 12, lá tinha aqueles que andavam mais próximos a Jesus. Lá dos 12 tinha aquele que cuidava do dinheiro. Amém? Quem era que cuidava do dinheiro? Oh, tristeza, né? Dinheiro é uma complicação. Era o tal do Judas que cuidava do dinheiro. Dinheiro é sempre um problema. Como disse o Senhor, né? O amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Mas cada um tinha a sua parte, a sua função. E dentro da igreja é a mesma coisa. Amém? Para a gente entender que cada um precisa fazer a sua parte e podemos fazer a nossa parte, vamos lá abrir em 1 Pedro, para a gente trazer para o Novo Testamento, também para os nossos dias. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 12. Aqui em 1 Pedro 1,12, o Senhor me trouxe esse texto pelo seguinte: os anjos do Senhor, eles gostariam de fazer o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? Pregar o Evangelho. Vamos ler aqui. Verso 12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, os anjos, o desejo dos anjos, como está escrito aqui, era pregar a palavra, porque o que a gente está lendo aqui desde o verso, no verso 10 diz assim, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber as circunstâncias para quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Então está falando aqui da pregação da palavra, de anunciar Jesus, né? Da pregação das boas novas do Evangelho. E no final diz que os anjos queriam isso. Eles podem? Não. Os anjos trabalham ao nosso favor. Eles são nossos ajudadores. São os ministradores de Deus para levar as bênçãos que nós, homens e mulheres de Deus, clamamos e pedimos. Então, aqui no livro de Neemias, a gente entende que cada um fazia a sua parte para a reconstrução do total do muro, né? Precisava reconstruir primeiro um muro, para depois reconstruir a cidade. A gente vai lendo lá o livro de Neemias, a gente vai ver. Depois que eles terminaram de construir o muro, as cidades ainda estavam, as casas todas derrubadas ainda. Mas precisava fazer o muro, senão o muro não dava para proteger, para eles poderem fazer o restante. Hoje, para os nossos dias, a gente fala, né? O que eu posso fazer? Onde eu posso começar?
A gente pode começar primeiro, a gente já falou aqui, né? Na nossa vida, entendendo o propósito de Deus para nós. Depois, na nossa família, na nossa igreja. E aí, a gente tem a oportunidade que até os anjos quiseram, que é pregar a palavra, que é testemunhar a palavra. De novo, não daquele jeito, né? Sair gritando na rua aí, e se não aceitar Jesus é para o inferno. Não, nada disso, mas tendo relacionamento com as pessoas e tendo a oportunidade de falar para elas o quão grande amor que Deus tem por elas. Assim nós vamos reconstruindo os muros da nossa sociedade. Amém? Políticos, irmãos, políticos, homens grandes da nossa sociedade reconhecem que se não fossem pela igreja verdadeira, né? Não essa igreja que fica buscando renda, né? Dinheiro, mas a igreja, homens, eu já ouvi homens formadores de opinião na nossa sociedade dizendo que a igreja, se não fosse a igreja, teríamos muito mais bandidos, muito mais traficantes, muito mais coisas terríveis. E a gente vê estudos que uma casa de recuperação, estudos seculares, uma casa de recuperação administrada por cristãos, por evangélicos cristãos, recupera pessoas muito mais do que qualquer outra. Então assim, nós temos o poder. Qual é o poder que nós temos? Jesus, é a palavra. E nós temos que fazer a nossa parte. A nós foi dada essa incumbência. Quem deu essa incumbência para nós? Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que ganhar as pessoas para Jesus. A Bíblia está dizendo que a gente tem que pregar. Se as pessoas vão querer, é uma outra história. Amém? A gente, para jogar a rede ao mar, para pescar, para jogar a rede, a gente precisa estar com a rede bem ajustadinha. Se a rede estiver rasgada, se a rede estiver frouxa, se a rede estiver de qualquer jeito, a gente não vai pescar ninguém. Ou seja, nós precisamos preparar a rede. Quem é a rede? Somos nós. Nós somos a rede. Então nós precisamos estar bem preparados, porque nós precisamos saber onde é que a gente se encaixa. O pastor viu aquela moça, até lembrando de Neemias, eu lembrei que é da palavra, que ela conseguiu mover a votação para não conseguir o aumento é uma cidade perto de onde eu nasci, lá no Paraná. Eles, ao invés de aumentar o salário, diminuíram o salário. Sozinha, mas aí não era o dia da audiência. Outro dia foi o povo. Então, aqui ela foi, alguém gravou, colocou na internet, virou um buchiche. Aí até eu lembrei, eu falei, nossa, foi o que o pastor falou, né? Que é uma única pessoa, poderia não conseguir Exato. nada. Então, se ela ficasse, cara, é assim mesmo, política é tudo igual. Na crise. Então, esse é o ponto. Ela tomou uma decisão. Muito bem lembrado, André, muito bem lembrado. Acontece isso hoje, acontece. Então a gente leu aqui sobre 1 Pedro, vamos ler Apocalipse também, capítulo 1, verso 6. A vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre todos os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Ele nos deu poder, Ele nos incumbiu de poder para fazer a diferença. Amém? Por isso nós precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? A minha parte é ir ganhar os Estados Unidos para Jesus? Não, não é a minha parte. Hoje. Um dia pode até ser. Eu recebo em nome de Jesus. Mas hoje não é. Hoje, por enquanto, é a minha vizinhança. Né? Nós precisamos entender qual é a nossa. Assim como Neemias foi chamado no meio do caos, qual é o nosso? Essa mulher aí, com os vereadores lá dessa cidade, qual é a nossa? O que Deus está nos mostrando que a gente olha e fala assim, não, mas isso não, eu não aceito isso de jeito nenhum. Se você está no seu coração, eu não aceito, vá orar, porque Deus vai te dar a condição de fazer diferente. Amém? Ele nos instituiu sacerdotes. Ele nos instituiu
participantes do reino dele. Ele nos instituiu embaixadores. Nós temos, aí a gente fala do negócio de embaixador, né? O que significa embaixador? O embaixador na Itália, por exemplo, o embaixador do Brasil na Itália, as decisões do Brasil, ele que toma. O governo italiano não chama a Dilma para conversar sobre as relações Brasil e Itália, chama o embaixador. É lógico, o embaixador tem as suas limitações. Então, para ele tomar uma decisão mais alta, ele tem que consultar a Casa Civil, né? Alguém superior a ele, e a presidente. É a mesma coisa nós. Nós não vamos tomar decisões sem consultar o nosso Senhor. Nós não vamos fazer as coisas sem buscar o dono do reino, né? O rei do reino. Nós somos os embaixadores do reino, mas ele é o Senhor do reino, ele é o rei. Ele é o dono de todas as coisas. Então nós precisamos buscar aquilo que é a vontade dele. Mas precisamos fazer, porque já nos foi dada a incumbência para fazer. Amém? Se a gente ficar, não, é assim mesmo, não muda nada. O que vai adiantar eu fazer alguma coisa? Eu sou só uma gotinha no oceano. Se a gente continuar com esse pensamento, nada vai mudar. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Verso 4. Não, todo o capítulo 3 de Neemias, a gente vê lá cada um dos seus dos povos, né? Cada um das tribos, cada um dos chefes lá, dos levitas, dos sacerdotes, cada um deles fazendo a sua parte. A gente só leu aqui um pedacinho de gente que não quis fazer. E a gente vai encontrar na igreja gente que não vai querer fazer não. E aí a gente diz para eles assim, amigo, você não quer fazer? Tchau. Porque o tempo está curto e nós precisamos de pessoas que queiram fazer. Amém? Capítulo 4, versos 7 e 8. Nós encontraremos durante a nossa caminhada, gente, aí é uma coisa que a gente precisa entender. Não vai ser fácil. Para Neemias não foi fácil. Amém? Nós vamos encontrar as lutas e afrontas que vão tentar nos fazer desanimar. Capítulo 4, verso 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançados e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Não vai ser fácil. Você acha que a gente vai chegar aqui e vai falar assim, demônio, sai, em nome de Jesus? É obrigação dele sair. Mas ele vai ficar na espreita esperando para voltar. Vai ter essência. No verso 9, né, eles estavam sendo afrontados, mas aí diz no verso 9 assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. O que a gente tem que fazer? Para as brechas, com oração, jejum e vigília, né? A gente fala de vigília é uma coisa interessante, né? Quando eu falo em vigília, você entende o quê? Que tem que ir no monte à noite. Não, vigília é vigiar. 24 horas por dia. É lógico que no monte à noite é aquele momento gostoso de você estar ali na presença de Deus, você entregar tudo, né? E quanto pior, melhor, né? Fazer vigília sentado no sofá é meio estranho. Mas fazer vigília ajoelhado num monte de pedacinho de galho solto, ou então no barro, assim, mas vigília significa vigiar, amém? Se a gente pode ir no monte, glória a Deus, vamos no monte. Se não podemos, vamos vigiar durante todos os momentos das nossas vidas, que é o que aconteceu com eles aqui. Eles foram orar e colocaram vigias para guardar os pontos que ainda estavam abertos do muro. Mas a gente tem que entender isso, a gente vai ter dificuldade, amém? João 16:33. Eu lhes disse, Jesus falando, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? As aflições virão. Gente, de novo, né? Lá no inferno, quando a gente não se compromete com Deus, o diabo tem lá uma fotinha nossa. Lógico, isso é uma brincadeira. Tem uma fotinha nossa 3x4. Quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor, aí a foto vira um outdoor. A gente passa a ser atacado, irmãos, de todos os lados. Mas
está escrito: tenham bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E ele diz mais lá na frente, a palavra diz lá na frente, e nos fez mais que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. As coisas darão certo. Vamos passar por dificuldades e problemas? Vamos. Vamos passar por afrontas? Vamos. Vamos ser. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não lembro se eu já contei aqui. Há 15 anos atrás, eu comecei a ministrar. Eu tenho uma apostila, né, com um monte de textos escritos, e eu comecei a ministrar há 15 anos atrás a palavra através de e-mails, né? Deus trouxe ao meu coração, né, de aproveitar. Aqui, 15 anos atrás, irmãos, a internet era discada ainda. Como é que fazia o barulhinho? Para poder. Hoje é Wi-Fi, beleza. Tem tudo. Mas há 15 anos atrás, Deus trouxe ao meu coração isso. E eu comecei a escrever mensagens e mandar para os contatos dos meus amigos que tinham, da empresa e da igreja, e de onde eu conhecia, pessoas mandar mensagem por e-mail. Eu comecei a receber ameaça de morte. De morte. Uma pessoa, lógico, não se identificava, né? Um e-mail genérico lá qualquer, mandando foto de pessoa morta, falando assim, ó, se você não parar, é isso aí que vai acontecer com você. Se você não parar, eu sei onde você mora. Pergunta se eu parei. Eu sei que as afrontas vão vir. Eu sei que o diabo vai se levantar. Agora, eu também sei que muito maior é o que está em mim, é o que está em nós, do que o que está no mundo. Então a gente tem que entender que quando a gente enfrenta o diabo, a gente precisa estar com os nossos muros sem brecha. É por isso que a gente está se preparando, porque a gente canta uma coisa aqui, uma música do Fernandinho, né? Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Não só aqui na nossa igreja, mas nas igrejas. Eu não tenho pretensão de tudo ser para nós, não é isso. A minha pretensão no Senhor é viver o avivamento que a gente já viu na história, os avivamentos que teve lá na Califórnia, na Rua Azusa, o avivamento que teve em Buenos Aires, o avivamento recente que teve na cidade de Cali, onde o cartel de Cali foi demolido, derrubado. A gente fala aí, né? Hoje, nós que somos mais antigos, lembramos daqueles terroristas chamados as Farc, né? Não sempre ouviu falar das Farc. Sequestrava político. Acabou. Por quê? Porque o avivamento chegou nas cidades. Os traficantes se converteram. Os bandidos se converteram. Os governadores, prefeitos da Colômbia se converteram. Esse é o avivamento que eu quero para o Brasil. Nós precisamos clamar ao Senhor para que o avivamento venha. Porque se o avivamento vier, se a presença de Deus vier, bandido vai se converter, vai entrar chorando na igreja, colocando a arma lá, não quero mais, pastor, ora por mim. O pastor nem vai estar lá também para orar por ele, vai estar no chão também, porque é Deus que vai estar conduzindo todas as coisas. Todo o avivamento, aí depois vocês peguem aí na internet e façam pesquisa. Como é que aconteceu um avivamento? Aconteceu com uma pessoa, como Neemias. A gente está lendo o livro de Neemias, não é à toa. A gente está estudando Neemias já há algum tempo, não é à toa. A chamada ao arrependimento, ao jejum e à consagração que a Mônica tem feito é sobre o livro de Neemias e não é à toa. Porque é o que a gente acredita ser o ponto. O ponto focal de Deus. Entender quem foi Neemias. Entender o que fez Neemias. Onde Deus quiser que a gente vai, a gente tem que estar preparado para ir. Mas, gente, aí, de verdade, a gente tem que estar com as nossas redes consertadas. Já pensou se Deus me manda lá no meio de um... Sei lá, Deus quer que eu... Cria-se uma circunstância e eu vou preso para pregar lá um monte de bandido, assassino, estuprador. Mas quando o Senhor manda, ele capacita. E sim, então, Val, mas é isso que eu estou falando. Onde é que ele vai nos capacitar? Aqui. Já pensou se você pega de surpresa? Mas Deus não pega a gente Então, de surpresa, né? por isso que a gente está fazendo... A gente pensa. Por isso que a gente está fazendo toda essa sequência de ministrações de fortalecimento para nós mesmos. Deus Porque a questão é, se nós não estivermos preparados, Deus não vai deixar acontecer. Ele não deixa. Está preparado. Ele não deixa. Está escrito na Bíblia que Deus não colocaria fardos pesados sobre nós se nós não tivéssemos condição de missionários que carregar. morrem pelo nome de Jesus, eles estão capacitados. Capacitados pelo Senhor. Senão eles não
ia conseguir. Deus não daria uma sentença, uma condição dessa? É muito difícil isso daí. A vida do missionário que morre ali porque está levando o nome do Senhor ali. Nossa, é difícil. Você pensou? Eu penso, meu Deus, eu não sei se eu conseguia. Eu penso o seguinte, eu tenho 3 filhos, se Deus chamá-los para ir Então, não é? para ir ministrar lá no Iraque, lá no Afeganistão. Eu estou é preparado para isso? Meu Deus, eles matam só de olhar. A pergunta é, eu estou preparado para isso? Não sou. Então eu preciso o quê? Eu preciso me preparar, eu preciso buscar em Deus, porque os meus filhos não são meus. Do Senhor. Seus filhos não são seus. Os filhos são do Senhor. Herança. Nós somos apenas e tão somente os mordomos que Deus usa. Tudo que a gente tem falado aqui, eu não sei se vocês reparam nisso, mas eu reparo muito. Eu repito muito as mesmas coisas. Ah, sim. Imagina que a gente não vai reparar. Agora, Mas essas coisas que a questão é, por quê? então, repete, é pra ficar. É pra mim também. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, irmãos, assim, preparo teológico, preparo bíblico eu tenho. Fiz teologia, eu sou formado, o meu diploma é válido pelo MEC, não foi um diplominha tirado na esquina ali, não. Eu tenho preparo. Então não estou dizendo aqui que eu sou melhor, não é nada disso. Eu só quero dizer assim, se eu estou repetindo isso tanto, é porque a gente precisa ouvir. Vai se repetir quantas vezes for necessário ouvir até a gente aprender e Deus puder nos usar. Deus não vai mandar a gente pro meio. Você acha que Deus vai colocar? A gente fala aqui das coisas maravilhosas que acontecem na Bíblia, né? O livramento da fornalha ardente, o livramento da cova dos leões. Você acha que Deus vai nos mandar lá se a gente estiver preparado? Se a gente não estiver preparado, Deus não vai nos mandar lá. Ou seja, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus. Daniel viveu o sobrenatural de Deus. José viveu o sobrenatural de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego viveram o sobrenatural de Deus. Nós temos vivido o sobrenatural de Deus? Temos, através das bênçãos que Deus tem nos dado. Mas tem mais. Tem mais. A Bíblia fala lá chega uma mulher, né, pedindo para Jesus ir curar a filha dela. Aí Jesus fala assim, não devo jogar... A mulher da Galileia, não. Pérola aos porcos, né? Não pérola aos porcos. Eu estou aqui com os meus irmãos, então eu não posso alimentar os cães. Migalhas. Olha! Já pensou você chegar para Jesus, pedir ajuda e Jesus falar assim, você é um cão, imprestável. O que a mulher falou? Não, Senhor, mas os cães, até as migalhas que caem, eles comem. Ou seja, Deus cuida de todos. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: muitas vezes nós vivemos as migalhas de Deus. As migalhas de Deus não são ruins, são bênçãos. Mas tem muito mais. A Bíblia não foi escrita à toa. É esse o ponto. Eu quero ver o mar abrindo. Eu quero ver, se for necessário. Mas e se o mar não abrir? Então eu quero andar por cima dele. E se não der para andar? Então eu vou nadando, mas eu quero chegar no centro da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Tem mais para nós. Mas nós precisamos ser tratados para a gente poder fazer a diferença. O que eu falei a semana passada? Quantos pastores não estão desistindo do ministério? Quantos homens de Deus que você julga que a pessoa é um homem de Deus, mas não foi corretamente preparado. Então, nós temos o privilégio de nos preparar primeiro. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas toda vez que eu venho na igreja eu vou fazer a mesma ministração. Eu vou procurar outro lugar para ir. O coraçãozinho duro. Mas por que está ouvindo a mesma coisa? Porque Deus é tão bom que insiste com o miserável. Deus insiste. E ministra para ele de novo, e ministra de novo, e ministra de novo, e ele vem lá. Então assim, que a gente possa entender essas coisas. E glória a Deus que eu sei que nós estamos entendendo juntos. Amém? Vamos ficar em pé? Uma coisa é certa. Banco de igreja, sofá de igreja, cadeira almofadada de igreja, não é para nós. Entenderam? A gente vem para se alimentar, mas aí a gente tem que ir, também. Uma coisa que o meu pastor falou para mim quando eu comecei o seminário, pastor Rui. Eu fiz um seminário 2 anos
primeiro no nosso ministério, depois eu fui fazer lá na Paz e Vida. Ele falou o seguinte: você espera o chamado de Deus? Eu disse, sim. Primeira coisa que você tem que fazer, tira o seu passaporte. Você não sabe para onde Deus vai te mandar? A história dos dois que estavam arando a terra, você conhece a história? Que dois crentes orando ao Senhor para que viesse chuva. Já ouviram essa? Aí um orou e foi preparar a terra. Preparou a terra e deixou a terra prontinha. O outro orou e ficou lá. Aí veio a chuva. Que estava com a terra preparada, foi lá e plantou. O que não estava com a terra preparada teve que preparar a terra ainda. Ainda dá tempo de plantar. Entendeu? Então assim, não tem passaporte? Tira o passaporte. Se Deus te mandar para, sei lá, a gente não sabe para onde. Ah, mas eu não tenho a vontade. Ok, você não tem, mas qual que é a vontade que a gente está buscando? A vontade de Deus. Estou dizendo uma coisa que o meu pastor me falou, o pastor Rui falou. Mas eu repito para vocês. Eu tenho passaporte, a Mônica tem passaporte, até porque a gente já viajou. Mas nossos filhos que não viajaram para fora do Brasil também têm passaporte. O dia que Deus falar, ó, é só ir pegar o visto se for necessário e tchau. Mas tudo isso no tempo do Senhor, sim, exatamente o que você falou, sem fazer da nossa forma, do nosso jeito, sem preparo. Nós somos, uma coisa que é importante dizer para vocês, é sempre complicado falar isso porque fica parecendo que a gente está se achando melhor do que ninguém, mas nós somos forjados, eu e a Mônica, forjados. Nós começamos no ministério com o pastor Rui, já fomos direto trabalhar com uma casa de recuperação de drogados e alcoólatras. Eu e ela só, não tinha nem as crianças. Então era assim, nós saímos de casa de manhã às 8, né, sei lá. Aí tinha o culto na igreja, a escola bíblica às 10. Nós saímos da escola bíblica às 11h30. Íamos para uma outra cidade para ajudar nesse centro de recuperação chamado Desafio Jovem. Voltávamos de lá umas 4 horas da tarde, direto para a igreja, para organizar as coisas da livraria, porque a gente tomava conta da livraria, e já ficava no culto. Ou seja, a gente passava o dia na igreja. E glória a Deus. Aí depois disso, o Senhor nos enviou para Embu-Guaçu, para iniciar uma igreja do zero. Nenhuma igreja se inicia do zero, porque se Deus enviou, Ele está lá. Então não se inicia do zero. Mas não tinha ninguém. Formamos uma igreja lá chegamos a ter lá 80, 100 crianças. Então assim, nós estamos sendo forjados. Agora aqui, uma coisa que Deus tem falado muito forte no meu coração, sabe o que é? Nesses últimos dias, é assim, não é só pobre que precisa de salvação, não. Gente, eu já falei para vocês, eu não quero igreja, eu não quero templo, mas não é só pobre que precisa de salvação, não. E os ricos? Quem está indo ministrar para eles? Eu digo, eles vêm aqui, Senhor. Então, falar alguma coisa. Será que não é um desafio para nós? A gente está em busca. Amém? Em busca disso. Eu já estou buscando há muito tempo, eu não estou encontrando. A Valquíria falou assim, e Valquíria falou, compartilhe, compactuo com você. Qual é o próximo passo? Como? Virá dele a resposta. Virá dele. O importante é a gente se firmar. Estamos firmados na rocha. Pode vir a tempestade que for, não vai me abalar daqui. Exato. Aí Deus pode me enviar. Exato. Se eu ficar me abalando para cá e para lá, não posso ir, porque na primeira dificuldade eu vou voltar. Eu acho que Deus está preparando, capacitando as pessoas, um estudo para se preparar, capacitar, porque Ele vai dar o caminho certo para seguir. Amém. Isso mesmo, Fábio. Porque está faltando uma preparação, porque Deus está preparando. A gente tem que fortalecer na palavra para conseguir esse caminho. Na hora que Jesus mandar esse caminho para você, você está preparado para não voltar para trás. A obra dele é grande, não é pequenininha, não é simples, mas nós precisamos ser fiéis. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus. Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai, por esse momento, Pai, por esse tempo tão glorioso, tão maravilhoso na tua presença, Pai.
Esse tempo que podemos, Pai, nos alimentar da Tua palavra, Pai, que o Senhor pode falar conosco, que o Senhor pode trazer a nossa lembrança, Pai, situações e coisas que fizemos, Pai, em prol do Teu reino, Pai querido, e nós Te louvamos por isso, Pai. Ó Deus, e como foi falado aqui, Pai querido, ó Deus, nos ajuda a viver, Pai, o sobrenatural do Senhor, porque está escrito, Pai, que os sinais seguirão aqueles que creem, Pai. O Senhor Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, porque Ele estaria contigo, e nós clamaríamos ao Senhor, no nome dEle, e o Senhor nos concederia todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te clamar nessa manhã, nesse dia, Pai querido, para que o Senhor tire do nosso coração, Pai, oh Deus, toda aquela, Pai, situação, Pai, de pensamentos, Deus, oh Deus, que pensamos que não conseguimos fazer a diferença, que não conseguimos fazer nada, Pai querido. Oh Deus, tira da nossa mente esse pensamento, Pai, de que somos pequenininhos, de que não valemos nada, de que não somos nada, de que não somos ninguém. Pai, o Senhor diz na Tua palavra, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor diz na Tua palavra que nós somos mais do que vencedores. O Senhor diz na Tua palavra que nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca ousadia no nosso coração, para que ao ver as coisas erradas acontecendo, ao ver o caos acontecendo, assim como Neemias, Pai, possamos nos levantar, Deus Pai, e fazer a diferença na nossa sociedade. Às vezes vamos fazer a diferença apenas para uma pessoa, Pai, mas está escrito que quando um pecador se converte, existem festas no céu, Pai. Oh Deus, então nos dá a condição, Pai, de ganhar um pecador, nem que seja um de cada vez, Pai querido, mas nos dá a condição, nos dá a ousadia, para não ficar quietos, não ficar calados, Deus querido, quando as coisas estiverem acontecendo na nossa frente, e nós podemos fazer a diferença, Pai Santo. Pai, antes, oh Deus, de qualquer coisa, fortalece, Pai, a nossa fé, fortalece, Pai, ó Deus, a nossa convicção no Senhor, fortalece que o Senhor é Senhor de todas as coisas nas nossas vidas, tira, Pai, do nosso coração o nosso achômetro, ó Deus, as coisas que nós pensamos ser o correto. Nós não queremos viver a nossa vontade, mas queremos viver a Sua vontade nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como, ó Deus, estudamos hoje no livro de Neemias, Pai, que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, Pai, que nós possamos orar, que nós possamos jejuar, que nós possamos clamar e que nós possamos pregar, porque foi uma ordem de Jesus, não foi um pedido, foi uma ordem. Ide, que nós possamos ir a todos os cantos da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, a todos os cantos da nação, Pai querido, a todos os cantos, Pai, ó Deus, deste mundo, Pai querido, onde o Senhor nos enviar, que nós possamos ir, Pai, e testemunhar o quão grande amor, o quão grande cuidado o Senhor tem tido conosco, Pai querido. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, pelo fortalecimento, Pai. Muito obrigado, Pai, porque, ó Deus, estamos, Pai, ó Deus, recebendo do Senhor, Pai, o alimento para estarmos fortes no dia que o Senhor nos chamar e nos enviar para fazer a Tua obra, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, continua falando conosco, continua estabelecendo a Tua vontade nas nossas vidas, continua ministrando aos nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.